Para passar a régua aqui no nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador que eu sempre quis ver ele vestindo a camisa do Goiás, que é o Christopher. Hoje ele tem 25 anos de idade, um meia central, pode fazer uma função como o segundo volante, um homem um pouco mais à frente, como um camisa 10. Essa função basicamente que ele vem fazendo lá no Boa Vista do Rio de Janeiro e vem se destacando demais. São 3 gols marcados e 7 assistências em 15 jogos no Campeonato Carioca, pela boa campanha, né, que fez o Boa Vista, chegou até a final da Taça Rio, acabou sendo derrotado naturalmente pelo Botafogo. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Christopher nessa disputa do Campeonato Carioca, e é um jogador que inclusive já esteve na mira do Goiás. Eu lembro que eu fiz essa indicação para o Eduardo Pinheiro em 2022, eu fui lá em Porto Alegre, vi um jogo São José e Botafogo de Ribeirão Preto na Série C, e o Christopher marcou um golaço, um chute de fora da área, um cara muito participativo no meio de campo, geralmente mais pelo lado esquerdo, auxilia na saída de jogo, boas tabelas, sabe? Aquele jogador que geralmente os pontas, o próprio centroavante sempre conta com ele para uma jogada diferenciada, um passe mais rápido, uma proteção de bola. É um jogador que me agrada muito, e nessa temporada pelo Boa Vista, é a primeira vez que ele não joga no sul do país, já com 25 anos de idade. Foi um bom nome e tendo mais liberdade no campo, chegando mais dentro da grande área, bons passes, mais refinado também, né? Não é qualquer jogador no futebol hoje, cada vez os números estão menores. Ter 7 assistências em 15 jogos, pode ser o campeonato que for. Aqui no Brasil é muito difícil, 15 jogos, 3 gols e 7 assistências é algo interessante sim, é um nome que a gente precisa analisar para uma disputa da Série B. E o Eduardo Pinheiro, que na época também para a Série B de 2021, ele falou que esse nome foi cogitado no Goiás na ocasião, disputando a Série C pelo São José, mas não houve tratativas, propostas formais, tá? Apenas um nome que já agradava o Goiás na ocasião. Revelado no próprio São José, um clube de Porto Alegre, tá? Ele começa em 2018. A melhor temporada foi 2021 e 22. Em cada um dos anos ele marcou 5 gols e deu 2 assistências, despertando o interesse do Criciúma. Não foi um nome, digamos, titular, uma peça-chave na conquista do Criciúma do ano passado, no acesso na Série B, mas foi um jogador para composição do elenco. Durante toda a temporada, o Christopher entrou em campo 31 vezes, com um gol marcado e uma assistência. Na Série B, 15 jogos, um gol e uma assistência, somente 5 dos seus 15 jogos como titular. Tá? Então, na primeira Série B que ele teve o desafio, não foi bem. Eu contrataria o Christopher dentro dessa lista de jogadores para composição do elenco, para fazer uma função como o segundo volante, né? O Goiás, na minha avaliação, está até que bem servido nesta região do gramado. Mas se for para contratar o Christopher e ser um camisa 10, o titular, o cara para chegar e resolver, não. Pode ser que isso aconteça, sim, o futebol ele é imprevisível, não tem como a gente chegar aqui e cravar absolutamente nada, mas há uma lógica por trás das coisas. Então, contratações para responsabilidade tem que ser jogadores que já tenham passado por aquilo e sobrevivido, vamos colocar assim, saído bem da situação. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo, o que você acha, né, desse jogador aí, São José, Criciúma, e atualmente comendo a bola, né, no bom sentido, no Campeonato Carioca. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta pequena reformulação no Goiás e a necessidade de novos reforços, onde a nova diretoria, sob o comando desta vez do Lucas Andrino, já está atenta no mercado e, segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás monitora vários jogadores dos estaduais, como por exemplo o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste, e também 2 jogadores estão na mira do Goiás, do Nova Iguaçu. Os nomes não foram divulgados, eu já fiz outros vídeos também dos outros canais falando sobre alguns bons destaques dentro desse elenco do Nova Iguaçu. Não é um time estrelado, mas que conseguiu se sobressair nesse Campeonato Carioca, despertando o interesse de outros clubes, como por exemplo o Flamengo, né, até de forma, na minha avaliação, bizonha, acabou contratando o Carlinhos, né, não esperava o Carlinhos, até para o Goiás eu achava que era um pouco demais para ser titular na Série B, mas enfim, sucesso para o camarada também, só fiquei muito surpreso. É outro jogador que de fato também teve interesse do Goiás para essa Série B. Então, descartando o Carlinhos dentro desses bons destaques do Nova Iguaçu, que conseguiu, por exemplo, eliminar o Vasco da Gama na semifinal do Campeonato Carioca, é um time muito jovem, né? Se eu fosse para destacar aqui para vocês os mais jovens, o Maicon, lateral esquerdo de 23 anos, é um nome que me agrada. O Bill também, meia esquerda, tem 24 anos,
é um ótimo jogador, de mais drible, parte para cima da marcação, e o Iago também. Vou deixar para vocês o SofaScore, né? Ele mediu a nota média dos jogadores de maior destaque dentro dessa disputa do Campeonato Carioca. Passando aqui para vocês, dá para observar aí um bom parâmetro, vamos colocar assim, de notas médias, né? As atuações desse Cariocão, tendo em primeiro lugar o Bill, logo em sequência o Carlinhos. E o interessante, né? Somente basicamente o Bill e o Carlinhos que marcaram os gols do Nova Iguaçu nesse Carioca. O Iago também meio campista, daqui a pouco falo mais sobre ele, aparece em quarto lugar. O Fabrício, goleiro, muito bom jogador também, tem passagens aqui no futebol goiano, mas acho que para o Goiás, né? O Goiás já está bem servido para o gol antes do começo da Série A. E outros mais experientes, como por exemplo o Sérgio Rafael, o zagueirão, o Albert, o Maicon também no campo ofensivo, não vejo assim com bons olhos, né? Se estivéssemos falando aí de Série C, Série D até ok, mas para a Série B, com um clube que tem grandes pretensões como o Goiás, não vou estender muito a nossa lista. Então basicamente, quais seriam alternativas solucionáveis, vamos colocar assim, no Goiás? Por exemplo, o Bill, tá? Jogador de 24 anos de idade, geralmente faz essa função como um ponta esquerda, um meia esquerda, muito veloz, pode trazer essa bola para dentro também, buscando uma jogada pelo meio, uma finalização, uma assistência. Na Série B, que ele participou até aqui, não foi bem, tá? Então seria sim uma aposta. Não quero que o Goiás encha de novo o seu elenco com apostas, mas essa aí do Bill eu faria sim. Nesse Campeonato Carioca, pelo Nova Iguaçu, na temporada, como geral, né? 15 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. São sim números assustadores, né? No bom sentido da palavra. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Bill, segundo o SofaScore. Nesse estadual vocês podem observar aí mais preenchido pelo lado esquerdo do campo mesmo, tendo boas atuações, como por exemplo contra o Vasco da Gama, contra o Nova Iguaçu, um jogador que conseguiu mesclar essa fase artilheiro e também garçom, né, marcando gols, dando assistências e tem uma boa base, né? Ele surge ali no sub-15, sub-17 do próprio Nova Iguaçu e é contratado pelo Flamengo, onde faz a estreia no profissional em 2019, com 2 partidas e 1 assistência. Naquele mesmo ano é repassado a Ponte Preta, onde joga pela primeira vez a Série B. Não vai tão bem, 10 partidas, 1 gol marcado. Volta para o Flamengo em 2020 e é emprestado ao CRB. De novo participando da Série B, ok, vamos colocar assim, não foi um grande jogador, mas participou. 31 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências pelo CRB na temporada geral. E foi repassado ao Dnipro, da Ucrânia, ficou uma temporada e meia por lá. No Brasil passa de novo no Sport em 2022, 11 jogos e 2 gols. No Rigas FS da Letônia, Inter de Limeira, Sampaio Corrêa no ano passado, volta para a Ucrânia. Nenhum dos clubes ele conseguiu se destacar e desta vez de novo, né, no Nova Iguaçu. Seu contrato no Nova Iguaçu vai somente até o final do Campeonato Carioca, mas ele pertence a esse clube ucraniano, onde tem contrato por lá até dezembro de 2026, o que pode sim dificultar uma eventual negociação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não sei se é de fato o Bill que o Goiás está interessado, mas muito provavelmente, já que na minha avaliação é o melhor jogador desse elenco do Nova Iguaçu.